Fala pessoal, prova do IFC 2014. Um agricultor deseja plantar feijão em um terreno que tem forma retangular. A frente desse terreno mede 50 metros. Então, temos aqui um terreno. A frente mede 50 metros, como é retangular, o fundo também mede 50 metros. E a lateral mede 3/5 da medida da frente. Daí pergunta qual é o perímetro. Então vamos lá, primeiro passo, a gente tem que calcular quanto é 3/5 da medida da frente, né? Ou seja, 3/5 de 50. Na matemática a gente substitui o d por multiplicação, né? Então fica 3/5 vezes 50. E aí, 3 vezes 50 dá 150, que dividido por 5, isso vai dar 30. Ou seja, a medida aqui, né, da lateral é 30. Aqui também é 30. E fechou. Agora, queremos saber o perímetro, né? Perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, 50 mais 30 mais 50 mais 30. Ou seja, 160. Alternativa C. Questão 18 fala assim: um terreno tem 600 metros quadrados. Então, a área do terreno é 600 metros quadrados. Nele, a área livre é igual à quinta parte da área construída. Tu concorda comigo que eu tenho a área livre, que eu vou chamar de L, e a área construída, que eu vou chamar de C. Se eu juntar as duas, dá quanto? Dá 600, certo? Aí ele disse também que a área livre é igual à quinta parte, ou seja, eu vou pegar a área construída, né, e dividir por 5, certo? Porque é a quinta parte da área construída, certo? Então a gente tem um sisteminha aqui. É só eu substituir o L por C sobre 5, né? Então, vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. A gente vai substituir 2 em 1, né? O que a gente vai ter, então? A gente vai ter C sobre 5 mais C igual a 600. Esse C está sobre 1, né? Vamos tirar o MMC. Então, vai dar C mais 5C, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, igual a 600. Se quiser, também pode tirar o MMC aqui, né? E aí vai poder sumir com aquele 5. Mas, se não quiser também, pode deixar o 600 aqui. E aí a gente vai ter 5C mais C dá 6C. Esse 5 vou passar para lá multiplicando. Vai dar 5 vezes 600 dá 3.000, né? Aí agora eu passo aquele 6 dividindo, né? Então a gente vai ter que o C é 3.000 dividido por 6, que dá 500. Então a área construída é de 500. O que ele pede? A área construída. Então fechou. Temos que a alternativa correta é a letra D. Beleza? 18. Na eleição para a diretoria de um clube de futebol, 1/5 dos sócios votou na chapa A. 1/3 dos sócios votou na chapa B. E 490 sócios votaram na C. Quantos sócios votaram nessa eleição? Ok. Olha só, sempre que eu tenho uma fração que representa uma parte, uma fração que representa outra parte, e eu tenho um número que determina o restante, a gente tem que pensar em qual é a fração que representa esse restante aqui, certo? Qual é a fração que representa esse número ali, certo? Então, olha só, eu já tenho 1/5 e depois eu tenho mais 1/3, né? Vou somar os dois, MMC dá 15, 15 por 5 dá 3, vezes 1, 3, 15 por 3 dá 5, vezes 1, 5. Isso aqui dá 8/5. Ou seja, 8/5 dessas pessoas votaram ou em A ou em B. Aí, qual é a fração que representa quem não votou ali? Qual é a fração que representa o restante? Ora, para ser todo mundo, eu precisava de 15, né? Eu só tenho 8 aqui. Ou seja, a chapa C representa 7/5, né? Certo? Porque é o que falta para dar o total aqui dos 15. Então, a gente tem que 7/5 é 490. Certo? Tranquilo? Beleza? Descobrimos a fração que falta ali, né? Ele perguntou quantas pessoas que votaram nessa eleição. Olha só. Se eu pegar o total, né? Dividir por 15 e multiplicar por 7, dá 490. Certo? Então, peguei o total, dividi por 15, multipliquei por 7, dá 490.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou pegar o 490, vou dividir por 7, dá 70. O 70 eu vou multiplicar por 15. E aí a gente vai ter o resultado final. Isso aqui dá 1050, que é o total, a alternativa A. Ah, mas de onde tu tirou isso? Beleza, vamos lá. Sempre que eu tenho o E na matemática, representa divisão. O que eu vou fazer? Eu vou botar o número informado, que é o 490, e vou dividir pela fração, que é 7/15. Como é que eu faço divisão de frações? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, de baixo vai para cima, de cima vai para baixo. Então, 15 sobre 7. E agora eu só resolvo isso aqui. Então, 15 vezes 490, o resultado dividido por 7, de novo vai dar o 1050. Beleza? Então, sempre que tenho frações que representam uma parte e outra parte é representada por um número, né? O quanto vale. Descobre qual é a fração que representa o quanto vale. Beleza? Questão 20. Sabendo-se que x é igual a essa expressão ali, né? Qual é o valor de x? Então, beleza. Primeiro, resolver de dentro para fora. Vamos resolver primeiro ali. Eu vou resolver tudo separadinho, tá? 1/2 menos 0,4. Ou tu transforma isso aqui em decimal, ou tu transforma isso aqui em fração. Vou transformar em decimal porque tem mais um decimal aqui e isso aqui não vai dar dízima periódica. Se desse dízima periódica, não poderia transformar em decimal. Ia transformar isso aqui em fração. 1 dividido para 2 dá 0,5. Menos 0,4, isso vai dar 0,1. Ok. Eu vou botar aqui embaixo como é que tá ficando a nossa expressão. Então, ficou 1/3 menos 1,2 menos o 0,1. Aí, ok. Segundo passo agora é resolver esses dois, né? Então, primeiro, segundo, 1,2 menos 0,1 dá 1,1, né? Então, a gente tem 1/3 menos 1,1. Aí, agora eu posso transformar isso aqui em decimal e esse em fração. O problema é que se transformar isso aqui em decimal vai dar dízima periódica. E aí eu não posso fazer nenhuma operação. Até porque nossas respostas também estão em fração, então a gente tem que transformar em fração, né? Então vai ficar 1/3. Para transformar 1,1 em fração, copia sem a vírgula, né? E aí tinha uma casa atrás da vírgula, então bota 1, 0. MMC de 3 e 10 é 30. 30 dividido por 3 dá 10 vezes 1, 10. 30 dividido por 10 dá 3 vezes 11, 33. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Dá menos 23 sobre 30, alternativa B, ok? O dobro da minha idade, tá, então vamos lá, primeiro, minha idade. Eu sei quanto é a minha idade? Não, né? Ficou horroroso isso aqui, né? Vamos lá, minha idade. Acho que ficou pior ainda, mas ok. Vou chamar de x. Aí fala assim, o dobro da minha idade, então é 2x. Aumentada de 8, então mais 8. É igual a 54, ok? Então, se eu estou somando 8, né, para resolver essa equação, eu vou deixar o x sozinho. Então, se eu estou somando 8, eu vou diminuir 8, né? Então, vai ficar 2x igual a 54 menos 8. Ou seja, 2x é igual a 46. Aí, a gente vai pegar o x e o 46 e dividir por 2, que dá 23, certo? Então, daria a alternativa A, mas essa questão foi anulada. O dobro da minha idade aumentada de 8 é igual a 54. Detalhe, por que foi anulada, tá? Quando fala ali, o dobro da minha idade aumentada de 8. Então, pode ser escrita da seguinte forma, porque não tem a vírgula, tá? Para ser dessa forma que a gente fez, teria que ser o dobro da minha idade aumentada de 8 é igual a 56. Então, peguei o dobro e aumentei 8. Aqui, como está escrito, vai para o dobro da minha idade mais 8. Ele quer o dobro da minha idade aumentada de 8, certo? Dá igual a 54. Ok? Fazendo a distributiva vai ficar 2x mais 16 igual a 54. Diminui 16, né? 2x igual a 38. X igual a 38 por 2, que dá 19, certo? Então, para esse problema ali, a gente teria essa solução, ok? Duas pessoas têm juntas 80 anos. Então, vou dizer que uma pessoa é a X e a outra é a Y. Somando as idades, dá 80. Subtraindo 8 anos da idade da mais velha, vou dizer que a mais velha é a X, tá?
x, vou botar aqui legenda, mais velha. Subtraindo 8, então, vai pegar a idade de x menos 8. E acrescentando 18 na idade da mais jovem, as idades ficam iguais. Então, x menos 8 é igual a y mais 18, né? Ok? Aí, pede qual é a idade de cada pessoa. Beleza. Temos um sisteminha aqui, né? A primeira não tem o que mexer, né? Mas a segunda, como na primeira o x e o y estão no primeiro membro, na segunda eu vou colocar o x e o y no primeiro membro também. Então, o y eu vou passar para cá. Como ele vinha aqui somando, vem para cá diminuindo. E aqui desse lado, o 8 estava diminuindo, vai para lá somando. 18 mais 8, 26. Olha só. Sempre que eu tenho um sisteminha em que o coeficiente, olhando a variável, né? Por exemplo, o x aqui, né? A nossa incógnita. Os coeficientes são opostos, eu somo. Por quê? Porque vai sumir. Nesse caso aqui, o x somando dá 2x, né? Agora, quando eu somo mais x com menos x, zerou. E aí, eu tenho uma variável só, não, uma incógnita, não variável, eu consigo resolver, né? Duas numa equação só não dá, mas quando eu tenho uma só eu consigo. Somando as duas dá 106. Então, somei as duas equações, né? É um jeito de resolver sistemas. Se tem dúvida de como resolver isso aqui, é bom dar uma procurada sobre o assunto, tá? Que aqui é um caso simples pelo fato de dar coeficientes opostos. Aí, passo 2 dividindo, né? Vai dar 53. Dito isso, a gente já sabe, né, a idade, a resposta certa, né? Porque só tem uma que tem 53. Mas pode ser que a outra não seja 27, daí daria nenhuma das alternativas, né? Então vamos calcular. Se a soma dá 81 é 53, o que a gente vai fazer? Vai pegar 80 menos 53, certo? Diminuindo os dois dá 27. Então fechou a nossa alternativa D, né? A expressão que representa a área da figura. A área de um retângulo a gente calcula por base vezes a altura, certo? Então, a área vai ser a base, que é 4x mais 1, vezes a altura, que é 2x. Faz a distributiva. Vai pegar o 2x e multiplicar, vai pegar o 2x e multiplicar. Então, a área vai ficar 4 vezes 2, 8, x vezes x, x elevado a 2. 1 vezes 2x, 2x. Portanto, a alternativa C. 24. Sabendo que y é igual a essa expressão aqui e y é igual a essa expressão aqui, calcule o valor de x mais y. Se o y vale isso aqui e vale isso aqui, essas duas coisas têm que ser iguais, né? São obrigadas a ser iguais. Então, a gente tem que 3x ao cubo menos 15x ao quadrado menos 6x mais 36 é igual a 3x ao cubo menos 18x ao quadrado mais 45. Beleza. Podemos cortar o 3x ao cubo, né? Aí de x ao quadrado, aqui tem menos 18, vou passar para cá somando. Vai ficar 3x ao quadrado. De x, não tem nada aqui, não tem nada aqui, fica menos 6x. E de número, a gente tem o 45 aqui, né? E o 36 aqui. Pega o 45, passa para cá diminuindo, né? Vai ficar menos 9. Certo? 45 menos 36, isso. Aí, o que a gente vai fazer? Esse aqui vai dar igual a zero, né? Porque eu passei tudo para lá de lá, certo? Aí, o que a gente faz agora? Vamos resolver, né? Posso simplificar essa expressão dividindo por 3. Vai dar x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Ok? Beleza? Seguinte, vamos resolver, né? Podemos resolver por soma produto, da forma que tu achar melhor aí, tá? Vou resolver aqui. O delta vai ser b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui, 4 mais 12, que dá 16. Então, o delta é 16. Então, vai ficar x igual a menos b, troca o sinal do b, então fica 2, mais ou menos raiz do delta, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, a gente tem, somando, dá 6 dividido por 2, 3. Diminuindo, dá menos 2, dividido por 2, dá menos 1. Então, a gente tem duas possibilidades para o x, certo? Se eu tenho dois valores para o x, eu vou ter dois valores para o y, né? Então, a gente achou x1 igual a 3 e x2
igual a menos 1. Agora, a gente vai substituir isso em qualquer uma das expressões para achar o valor de y. Eu vou substituir nessa, né, porque ela é menor. Então, primeiro caso, se o x for 3, vai ficar 3 vezes 3 ao cubo, menos 18 vezes 3 ao quadrado, mais 45, ok? Com isso, a gente tem 3 ao cubo dá 27, vezes 3 dá 81. Depois, 3 ao quadrado dá 9, vezes 18 dá 162, mais 45. Ou seja, o y vai ser 81 mais 45, que dá 126, menos 162, que dá menos 36. E aí, agora x mais y, então, né? A gente falou aqui que o x é 3, então é 3 mais o menos 36. Mais com menos dá menos, né? 3 menos 36 dá menos 33. Das alternativas possíveis só tem a, né? Mas substituindo o segundo caso. O y vai ser 3 vezes menos 1 ao cubo, menos 18 vezes menos 1 ao quadrado, mais 45. Aqui dá menos 1 vezes 3 dá menos 3. Aqui dá 1 positivo vezes menos 18 dá menos 18, mais 45. Aí aqui dá menos 21, com 45 dá 24, né? A gente quer a soma dos dois, né? Então, x mais y, o x é menos 1, o y é 24, isso vai dar 23, portanto, realmente fechou a alternativa A, ok? 25. Sabendo que y é igual a essa expressão e para y é igual a 3, qual é o valor de x para que a sentença seja verdadeira? Beleza, então a gente quer que 3 seja igual a 1 sobre raiz cúbica de x mais 3. Primeiro, vamos tirar essa raiz cúbica daqui, vamos passar para lá multiplicando. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de x mais 3 igual a 1. Ok. Tu concorda comigo que eu posso elevar ao cubo dos três lados e não vai perder a igualdade, né? Certo? Então, eu vou elevar ao cubo dos três lados. Vou botar aqui elevado a 3. Aqui é para ser uma setinha, tá? Vai ficar 3 elevado a 3. Esse cara elevado ao cubo vai ficar ele mesmo, certo? Independentemente de ser positivo ou negativo, porque o expoente é ímpar, né? Igual a 1 elevado a 3. Então, vai dar 27, que multiplica x mais 3, igual a 1, certo? Prosseguindo, faz a distributiva. Temos 27x mais 27 vezes 3 dá 81, igual a 1. 81 está somando, vai para o outro lado dividindo, não, né? Diminuindo. Vai ficar 1 menos 81, que dá menos 80. E aí o x, então, vai ser menos 80 dividido por 27, né? Porque está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Portanto, a gente tem que a alternativa D, certo? Ela foi anulada, tá? Porque não sei, tá? Ok? Então, 26, então, fala assim, né? O W é raiz de 27 menos 3 raiz de 3. Qual é o valor de W, então, né? A gente pode fatorar o 27, né? Porque a gente pode escrever esse raiz de 27 de uma forma mais simples. Dá por 3, que dá 9, dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1 e fechou. Como é raiz quadrada, a gente vai separar em parzinhos. Cada parzinho sai fora da raiz. Então, a gente tem que raiz de 27, na verdade, pode ser escrito como 3, que a gente tem um parzinho de 3, raiz de 3. Ou seja, o W, ele é 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3, que dá 0, né? Uma coisa menos ela mesma vai dar 0. Tranquilo? Beleza? Então, espero ter ajudado vocês e até uma próxima.